Pai Senhor, amados irmãos em Cristo Jesus, aqui fala o vosso conservo, irmão Francisco Barbosa, e pela graça do Senhor vamos começar o nosso estudo para o dia de hoje. Antes de tudo, gostaria de orar ao Senhor. Amado Pai, em nome de Teu Filho Jesus, te quero louvar, quero agradecer pelo cuidado, pelo favor, por tudo, Deus, quanto fizeste, tens feito e queremos que continues a fazer, Deus. Por Tua graça abundante sobre nós, Senhor, a qual nos tem cuidado e sustentado. Obrigado, Deus, pela oportunidade que dás agora ao Teu servo, Senhor, de perante, Senhor, o auditório, Senhor, dos Teus servos ministrar a Tua palavra. Permita que eu fale como convém, Senhor. Permita, Deus, que os meus irmãos, Senhor, possam entender a Tua palavra, Senhor, que por este meio vai ser ministrado. Dê sabedoria e luz no entendimento, Senhor, para que os meus irmãos possam receber esta palavra, Deus, e conservá-la no coração neste bom. Permita que eu fale como convém, Senhor. Seja servido o Teu Espírito de atuar, Senhor, em mim, Deus, para a edificação da Tua igreja, para o louvor da Tua glória. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Bem, hoje vamos falar do tema, né, que é o tema desta semana, que tem que ver com relacionamento. E estarei falando nesses minutos nesses tópicos. Com quem devemos entrar, quando entrar, como entrar e quem deve entrar no relacionamento. Né? Antes de tudo, quando nós damos uma olhada para toda a Escritura, conseguimos perceber que, não obstante o casamento ser um mandamento de Deus, todo o processo para que ele se efetiva sempre esteve associado à cultura do local, da sociedade em que esse casamento se vai realizar. Mesmo pela palavra de Deus conseguimos dar conta que em alguns casos os meios não foram de todo iguais. Se darmos uma olhada para aquilo que foi o processo do casamento de Isaac, foi totalmente diferente do processo do casamento de Jacó, e depois também na comunidade de Israel, já com a instituição da lei, né, houve também aí uma ligeira diferença naquilo que é o processo do casamento. Temos o exemplo do caso de Ruth, que o processo, por assim dizer, para o noivado, né, derivou mais de um direito ou de um dever que Boaz tinha por lei de conservar o nome do seu parente que morreu, né, e mediante esse processo, né, deu-se o casamento de Ruth. Então, de um modo geral, né, temos o mandamento de Deus, que é o casamento instituído desde o princípio. Por outro lado, temos todo um processo para consumar esse casamento. E é necessário, antes de avançarmos para os tópicos que estamos a falar, entendermos a diferença entre esses dois pontos. Não é? Deus, na sua vontade, né, vemos já pelas Escrituras que Ele não tocou de todo naquilo que eram os costumes, os processos que regiam o casamento. Por assim dizer, o mandamento de Deus é casem-se. Mas, por exemplo, estando nós na Ásia, nós seguiríamos aquilo que é o processo cerimonial de casamento que caracteriza aquela sociedade. Estando nós em África, nós seguiremos o processo de casamento que caracteriza determinada região africana ou a região africana em que nós estamos inseridos. Estando nós na América, na Europa, seguiríamos exatamente o processo da sociedade em que estaríamos inseridos. Então, de modo geral, o mandamento como tal mantém a sua essência, mas o processo
vai variando de cultura a cultura, de acordo com os costumes. É claro que esses costumes não devem ferir em circunstância nenhuma, não é, aquilo que são os princípios da palavra de Deus, os princípios bíblicos, né? Nessas circunstâncias, ainda que são processos para casamento, é claro que não deve se recomendar que o crente os siga. Tipo um processo no qual o crente, antes de coabitar com a sua esposa, deve coabitar com a tia, claro, né? Não se recomenda que o crente siga ou obedeça a esse costume, né? Então, tendo claro esses dois pontos, né, nos permite agora avançar para a fase ou estágio em que quando nós olhamos para as Escrituras, sobretudo no Novo Testamento, né, que estamos a falar da realidade da igreja, temos o exemplo do casamento de José e Maria, não é algo que eles praticamente trouxeram da tradição, do costume judaico, que sendo judeus como eles eram. Nós vemos que pela Bíblia, de um modo geral, o processo de casamento estava dividido por duas fases. Isto é, o noivado e o casamento, não é? Além dele estar dividido entre essas duas fases, o noivado e o casamento, a primeira fase era uma fase em que não era um processo em que o irmão ou a irmã, né, se cruzavam num determinado lugar, numa comunidade, e mediante relação de amizade desenvolviam um sentimento pelo outro e assim avançava. Não, era um processo em que o acordo de qualquer relacionamento era celebrado entre os progenitores, ou seja, os pais dos aspirantes a noivo, ou o aspirante a noivo, sendo já um adulto, tendo como progenitor da moça, né? E era assim celebrado o acordo de noivado. Nós temos o caso de José e Maria, em que detalha-se bem que José inicialmente celebrou esse acordo de noivado, né? E de acordo ao costume judaico, ao fim de um ano, né, eles voltavam para as bodas nupciais. E é dentro desse intervalo de tempo que Maria concebe do Espírito Santo. Por isso José queria lhe deixar assim secretamente, sendo ele justo e não queria lhe infamar. Por quê? Porque após esse processo que é chamado de noivado, é celebrado como noivado, a mulher já era considerada da pessoa, sendo que se ela se envolvesse debaixo da tutela do seu pai, já não era visto como prostituição, era visto como adultério. Então José já tinha direitos sobre Maria e podia ser ele aquele que ordenaria que ela fosse apedrejada conforme a lei, não é? Então, se nós estivéssemos na comunidade de Israel, entre o povo judeu, possivelmente o nosso progenitor ou nós mesmos iríamos ter com o pai da moça que queríamos, consertávamos com ele e celebrado o acordo, se ele nos aprovasse, então ocorreria o processo, o contrato de noivado. E depois disso seguia-se simplesmente o processo do casamento ao fim de um ano e se realizava as bodas nupciais. Então nós temos no Velho Testamento esses exemplos em que vemos simplesmente processo de noivado e casamento. Nós vemos no Novo Testamento, não obstante não termos assim muitos casos explícitos de processo de casamento, mas na comunidade de Israel não era diferente, né? E no tempo de Cristo os costumes mantinham-se, né? E o exemplo de José é claro. E quando os apóstolos nos reiteram o mandamento do Senhor, quando Cristo ratifica aquilo que já estava na lei, acrescentando ainda, né, ou complementando, tanto Cristo quanto os apóstolos, eles reiteram o mandamento dado por Deus: casem-se,
né? Em Hebreus, digno de todos seja o matrimônio, digno de honra seja o matrimônio e o leito sem mácula. Ou seja, o mandamento de Deus é casem-se, né? Para que possa ocorrer uma relação dentro dos parâmetros e do querer de Deus. Por assim dizer, então Paulo nos responde, né? E diz que a mulher, morto o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Né? Se nós pararmos para avaliar detalhadamente esta passagem, com quem quiser, a mulher está livre para casar com quem quiser. Com quem quiser pressupõe liberdade de escolha da pessoa com quem quero casar. Ou seja, o pai não escolhe por mim, nenhum irmão escolhe por mim, nenhum pastor escolhe por mim. Eu sou livre para escolher com quem casar. Não é? Contudo, aparece também aqui um contanto, né? Em outras passagens somente. Esse contanto pressupõe exclusividade. Estabelece uma limitação a essa liberdade que a mulher tem com quem ficar, né? E essa limitação é exclusivamente no Senhor, em Cristo, alguém que está no Senhor, alguém que foi salvo pela fé. Então, com quem devemos namorar? Com quem devemos ter um relacionamento? Devemos namorar, devemos ter um relacionamento com um cristão. Com aquele que com o coração puro invoca o nome do Senhor, com aquele que nasceu de novo pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. É com essas pessoas que nós, como crentes, devemos ter um relacionamento para o casamento. Contudo, não obstante essa passagem nos dá luz ou nos elucidar com quem devemos começar um relacionamento, ainda no Senhor convém-nos a perceber que mesmo na cristandade existem circunstâncias e situações em que os apóstolos nos recomendam não nos associar com determinado tipo de pessoas que adotam determinadas atitudes, né? Então, no Senhor, dentro da cláusula no Senhor, podemos ainda encontrar alguns princípios bíblicos que podem servir de critério para excluirmos determinadas pessoas como escolha nossa para começarmos um relacionamento. Quando nós transitamos para o nosso contexto, o nosso contexto é totalmente diferente do contexto dos judeus, totalmente diferente do contexto de Israel e de muitos outros costumes, não é? E nós também estamos num tempo totalmente diferente dos tempos bíblicos, em que, não obstante o mandamento que não sofreu alteração, mantém-se ou casem-se, né? Nós não temos um processo igual, não obstante em alguns estágios ser similar. Se quiséssemos transitar de forma direta para aquilo que era o costume dos judeus, nós chamaríamos, por exemplo, nós angolanos, aquilo que nós chamamos de bate-porta, apresentação, era o noivado para eles. E aquilo que para nós é o pedido é que era as cerimônias de casamento, que para eles tem uma duração de 7 dias. Não é? Então, o nosso contexto, quando estamos a falar do processo para entrar no relacionamento, nós encontramos ainda um nível, ou por assim dizer, um subnível inferior aos níveis que eles tinham. Esse subnível que eu me refiro é o que nós chamamos de namoro. Namoro é aquele processo, né, que antecede, no nosso costume, no nosso contexto, o bate-portas, o pedido e o casamento. Ou seja, no nosso contexto, o processo tem um nível mais abaixo. Ou seja, o irmão não precisa ir ter diretamente com o pai, pedir a mão da jovem, mesmo sem se conhecer. Se o pai aceitava, o processo dava o seu curso, né? No nosso contexto, os jovens se cruzam, trocam olhares, apaixonam-se e assumem um pré-compromisso.
Se no nosso contexto o processo tem início pelo namoro, então a questão que se coloca é com quem namorar. E aqui vamos começar a responder as questões que têm que ver com o tema de hoje. Não é com quem namorar. Né? Namoro é o primeiro passo de uma relação que queremos se consumar com o casamento. Não é? Então, com quem namorar? Namoro não é uma questão, como eu já falei nas linhas introdutórias, nós não vamos encontrar na Bíblia, porque não é um nível, não é uma fase do compromisso que existia no processo do casamento. Né? Existe no nosso casamento, no nosso contexto, e é legítimo, não é? E em nada fere com qualquer princípio pautado nas Escrituras. Podemos encontrar nas Escrituras, na Palavra de Deus, orientações bíblicas que, não obstante não serem diretas ao namoro, conseguem de certa forma nos auxiliar e orientar sobre com quais pessoas devemos nós namorar. E eu vou ler agora 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. Diz assim: a mulher casada está ligada pela lei enquanto seu marido vive. Mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Glória a Deus. Então, nessa passagem nós temos luz clara, né, na orientação de Paulo de com quem podemos namorar. Não é? É claro que Coríntios, a passagem fala logo de casar, fala já no nível avançado, mas não ignora todo o processo que se segue ao casamento. Não é? Então nós podemos muito bem acolher essa passagem para nos dar luz e diretrizes sobre o caso de Coríntios 5, 1 Coríntios capítulo 5, né, uma passagem muito explorada, muito estudada e muito discutida entre os filhos, não é? Paulo diz no versículo 8 do capítulo 5, pelo que celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com o exame da sinceridade e da verdade. Já por carta vos escrevi que não os associeis com os que se prostituem. Com isso não quero dizer propriamente com os impuros deste mundo, com os avarentos, com os roubadores ou com os idólatras. Nesse caso vos será necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda com mais. Então, se por um lado temos aquele critério de exclusão de não cristão como pessoas com quem devemos entrar no relacionamento, eu vejo nessas passagens também a termos diretrizes de dentro da cristandade filtrarmos determinados tipos de pessoas. E em Coríntios 5, Paulo já deixa claro aos irmãos que não está a pedir que eles se apartem dos impuros deste mundo, dos maldizentes, dos idólatras deste mundo, porque não será necessário sair do mundo, porque isso é o que é o mundo. Né? Mas Paulo está a dizer para não se associarem com aqueles que, dizendo-se irmão, né, for devasso, avarente, idólatra, maldizente, ou beberrão, ou bebador, com esse nem sequer ainda comais. Se com tal pessoa não devo sequer comer, quanto mais ter um relacionamento de intimidade com essa pessoa. Né? Quanto mais me sujeitar como esposa sobre a presidência de alguém que de facto tem uma conduta reprovada, do qual a igreja não é recomendável se associar. Eu vejo nessas passagens mais um critério de exclusão já para aquele que se diz ser cristão. Ou seja, Paulo chama essas pessoas como fermento velho, fermento da maldade, fermento da malícia. Então, se alguém diz está no Senhor e é fermento velho, é fermento da maldade e da malícia e não asmo da sinceridade e da verdade, com o tal
não se recomenda que o irmão, não se recomenda que a irmã entre com o mesmo num relacionamento. Outro ponto interessante sobre ainda os critérios de exclusão, podemos encontrar em 1 Tessalonicenses 3,14. Ou melhor, 2 Tessalonicenses 3,14. Diz assim, Paulo diz assim: mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, nota o tal para que não vos associeis com ele, para que se envergonhe. Todavia não tens com inimigo, mas admoestai-o como irmão. O versículo 6 diz: mandávamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo aquele que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeste. Então, nós vemos tanto em Coríntios como aqui em Tessalonicenses o termo não se associar, ou associar, né? Não se associar ou se apartar. A palavra associar significa mesmo ter companhia, relacionar-se, ser íntimo de, né? Apartar-se significa, a palavra grega astelo significa retirar-se, recolher-se, evitar. Ou seja, se no contexto geral da fé, com essas pessoas, Paulo manda se apartar, não se associar, é normal que essas pessoas não sejam pessoas recomendáveis para uma orientação ou para como escolha de alguém com quem podemos começar um relacionamento, visto que o termo associar significa mesmo não relacionar-se, não ser íntimo de, e não ter companhia ou não estar em companhia, a ponto de nem sequer, né, comer com essa pessoa. Então, eu vejo nessas passagens, para esse tipo de pessoas, no Senhor ainda um critério de exclusão para aquele que se diz ser crente. Portanto, em resumo, digo, podemos namorar ou com quem devemos entrar no relacionamento, com todo, podemos ficar com quem quiser, de que essa pessoa seja crente. Contudo, no Senhor, devemos filtrar aqueles que são fermento da maldade, da malícia, aqueles que não guardam e não obedecem a palavra de Deus, ou andam ou vivem de forma desordenada, ou seja, não seguindo os princípios passados pelos apóstolos. Ou seja, com essas pessoas devemos nos guardar de começar um relacionamento. Se já está claro com quem devemos entrar num relacionamento, com alguém que está no Senhor e dentro já considerando os critérios de exclusividade, a pergunta que se segue é quando entrar no relacionamento, não é? Quando saber que estou apto para começar um relacionamento, quando saber que já devo entrar no relacionamento, não é? Aqui entramos por uma questão que eu considero um tanto quanto subjetiva, porque nós não temos uma idade, digamos assim, padrão. E se já estamos a falar que o processo para se começar uma relação cuja finalidade é o casamento, é um processo que o processo varia de cultura a cultura. Há costumes em que a partir da adolescência meninas são dadas em casamento, adolescentes 14, 16 anos são dados em casamento. Então, o critério da idade não entra em questão no que está em relacionamento. O critério da idade não entra em questão. Contudo, devemos ainda assim no Senhor filtrar as fases em que podemos nos considerar aptos para entrar no relacionamento. Visto que o namoro é o compromisso assumido entre dois irmãos a fim de consumarem o casamento, é uma coisa de grande responsabilidade pelas implicações que estão associadas a esse compromisso. Então, de um modo geral, existem alguns
alguns princípios bíblicos que nos auxiliam, né, e nos ajudam a nos guardarmos de incorrermos a erros, de nos apressarmos, de andarmos de forma inconsequente e termos como riscos a possibilidade de defraudarmos o nosso próximo, ou mesmo nós nos enganarmos e assim falharmos redondamente nesse importante negócio da vida de um homem e de uma mulher. Então, quando entrar num relacionamento, nós podemos encontrar, falo por experiência, muitas circunstâncias há em que, quando nós olhamos para as pessoas que entraram no relacionamento dentro da fé, entraram em circunstâncias muito diferentes, né? Mas um ponto base para o início de um relacionamento é fundamentalmente, sem dúvida, o amor. E se o amor é o elo que liga, que une duas pessoas no Senhor, o processo para brotar esse amor, ele também varia de formas totalmente diferentes, né? E dos muitos meios pelos quais o amor pode brotar, né, nós podemos considerar um dos meios bíblicos e muito eficazes, né, que é o caminho da fraternidade cristã. Nós podemos nos iludir, podemos nos deixar influenciar, podemos nos deixar ser tomado por um desejo, por um prazer, por um impulso. Existem muitas coisas que nos podem empurrar no relacionamento, e todos esses elementos devem ser considerados, avaliados se são realmente critérios ou não para nos levar ou nos fazer decidir que chegou ou não a hora de entrar no relacionamento. E um elemento muito bom a considerarmos, né, nós encontramos em Gênesis capítulo 1, né, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, né, nos fala da criação dos céus e da terra, de todas as coisas, e também da criação do homem e da mulher, né? O que é interessante é que quando Deus criou os animais e enviou para que Adão o chamasse pelo nome, né, a Bíblia diz que Adão não achou uma adjutora que lhe fosse idônea. Ou seja, Adão naquele momento, ele sentiu-se só, ele sentiu uma solidão, sentiu-se sozinho, mas não uma solidão na perspectiva de, digamos assim, não ter, digo, por exemplo, no nosso contexto, pessoas à tua volta, amigos, familiares, mas uma solidão no sentido de você ter necessidade de alguém que te seja compatível, né? No contexto de Adão, uma mulher. Adão se sentir assim, ele não sabia o que precisava ou necessitasse, né? Ele não sabia que o resultado disso seria Deus criar uma mulher para ser a tutora dele, mas o fato é que ele se sentiu só. Ele não buscou essa solidão. Ele não correu atrás dessa solidão. Ele, de forma natural, de forma circunstancial, ele sentiu essa necessidade. Ele sentiu-se só, né? E eu gosto de dizer que de todas as coisas que Deus criou, e Deus, ao ver, a única coisa que ele acrescentou foi exatamente Eva para Adão. Não é bom que o homem esteja só, falhei uma adjutora que lhe seja idônea. Então, quando queremos responder, quando entrar no relacionamento, chama atenção a esse primeiro ponto. Existe uma determinada fase da vida em que o homem, a mulher, sente-se só. E essa solidão não é resultado da ausência dos amigos, como já disse, é resultado de pessoas próximas, se calhar também não é resultado de passar por circunstâncias difíceis, más ou constrangedoras, é uma necessidade intrínseca ao próprio ser humano. A pessoa sente-se só, a pessoa sente que
o que quer partilhar, o que quer, digamos assim, expressar, não é algo que se expressa com um amigo, não é algo que se expressa com o pai, não é algo que se expressa com a mãe. Ele sinta a necessidade da outra pessoa, né? O homem sinta a necessidade de uma mulher, a mulher sinta a necessidade de um homem, né? É um sentir-se só que muitas vezes a pessoa não busca, ela simplesmente surge, aparece. Não é derivado, e aqui os santos entendam, não é derivado de uma necessidade ideológica, de um desejo de ter relação sexual, é mesmo uma necessidade de ter alguém, de querer compartilhar as coisas mais íntimas. Para entendermos um pouco isso, trago aqui o exemplo, né, a título de ilustração, o caso de Abraão, né? Se nós paramos para avaliar, Abraão mandou seu servo buscar mulher para Isaac depois da morte da sua mulher Sara, né? E depois de todo o processo ocorrer e Deus conceder que aquilo se efetivasse, prosperar o negócio de Adão, do seu servo, né? A Bíblia diz que Isaac tomou Rebeca, sua mulher, e levou-lhe no leito da sua mãe e sentiu-se consolado, e foi consolado, né? Aqui podemos considerar que a perda da mãe de Isaac significou muito para Isaac. E se calhar Abraão, como pai, com muito tempo de vida, experiência, alguém que já vivenciou muitas mortes, consolou o seu filho, lhe ajudou e lhe auxiliou de muitas maneiras. Se calhar, né, havia algo que Abraão sabia que só a presença de uma companheira tutora cobriria. Se calhar naquilo que ele como pai já não conseguiria chegar para trazer um consolo a Isaac, né? Então Abraão manda buscar uma mulher para seu filho. E depois de Isaac coabitar, estar com a sua mulher, ele diz, Isaac foi consolado. Quer dizer, esse exemplo nos ajuda a ver que existem aquelas circunstâncias, existem aquelas situações e até mesmo objetivos da vida do homem que ele não consegue partilhar com outros, senão com uma mulher, e uma mulher não consegue partilhar com outros, senão com um homem. E esse homem, essa mulher, pessoas com quem ele quer partilhar a sua vida e viver até o matrimônio. Respondo ao primeiro ponto quando entrar com essa... O primeiro ponto quando entrar na seguinte... Quer dizer, o primeiro ponto do quando entrar com isto, não é? Quando nós somos tomados com a solidão de Adão, quando nos sentimos só, quando sentimos a necessidade, digamos assim, intrínseca, interior, não buscada de ter uma companheira que nos auxilie, não é? Então, isso, pelo menos nunca ouvi casos de crianças, adolescentes a se depararem com, né, ou a realçarem, ou a evidenciarem tal necessidade de forma natural, sem influência exterior, não é? Não digo que existe uma data em que isso realmente se manifesta e começa a tomar posse da pessoa, né? Mas geralmente isso, né, falo por consentimento, afeta mais as pessoas maduras que já estão de certa forma avançadas em idade ou pessoas consideradas em idade adulta. De fato, que podemos considerar para vermos que estamos prontos para entrar no relacionamento é quando nós sentimos, não é? Digo, no corpo, na alma, no espírito, que já estamos na fase para entrar, né? E isso também
é subjetivo porque varia de pessoa a pessoa. Disse mesmo que as mulheres têm essa necessidade muito mais cedo do que o homem. As mulheres querem ter o seu lar muito mais cedo do que os homens, né? Elas crescem muito mais cedo do que os homens, né? Contudo, devemos considerar, né, que há essa fase em que as pessoas desejam já ter ou entrar no relacionamento. Contudo, não esquecem que eu sei que não importa qual o processo, qual coisa que esteja a instigar a pessoa para entrar, a base para toda a relação é o amor. Quando entrar, né, realço esses dois pontos que acabei de frisar, né, seguindo-se, né, sei que quero entrar, agora segue-se como vou entrar, né, e o elo já está ali, né, não existe relacionamento sem amor, não existe, digo no nosso contexto, porque existem ainda contextos em que os filhos praticamente não participam, muito similar ao de Israel, e eles brotam o sentimento dentro do casamento, né? Mas no nosso contexto, para nós, por exemplo, em Angola, não é salvo se esteja erro que exista uma sociedade aqui em Angola que o processo é similar ao povo judeu, ao povo asiático, não é? As pessoas relacionam-se, apaixonam-se, nesse processo avançam para o matrimônio. Contudo, aqui no como entrar, onde também nós corremos os riscos de cometermos os maiores erros da nossa vida. Disse uma mulher uma vez que das duas maiores decisões que o homem pode tomar na vida, a primeira é decidir onde ele quer passar a sua eternidade, no céu ou no inferno. A segunda é decidir com quem quer passar o resto da sua vida aqui na Terra, ou seja, com quem deve entrar no relacionamento. Nesse processo de como entrar, é onde nós vemos as pessoas a serem mais influenciadas, alguns a serem influenciados pelo meio, todos os amigos, todas as amigas têm um relacionamento, ele não tem. Outros a serem influenciados pela idade, sentem-se que são muito adultos, estão a passar da flor da idade e querem ter. E essa questão da idade é um ponto que Paulo realçou também em Coríntios 7, se o pai vir que a sua virgem está passada a flor da idade, então dá-lhe em casamento. Ou seja, existe essa questão da idade que, querendo ou não, acomete as pessoas, acomete os irmãos, acomete as irmãs, sentem-se de certa forma pressionados pela idade. Existe também a questão familiar, em que muitos familiares, não obstante se calhar o irmão ou a irmã não tem pretensão de entrar, pressionam, quando é que vais? A tua irmã menor já tem, o teu irmão menor já tem. Muitas vezes nós mesmos inocentemente pressionamos nossos irmãos, amigos, as nossas irmãs amigas, minha irmã, como é que é? O coração está a bater, não está a bater, está a pulsar, não está a pulsar, né? Ou seja, e é normal, nós na fé influenciamos e somos influenciados no bem. Contudo, nós devemos ter muito cuidado para não incorrermos em erros, para não falharmos, porque a questão sentimental, as emoções exigem muito rigor e digo mesmo muita maturidade espiritual por parte daquele que está a lidar com ele. Temos muitas irmãs a serem tomadas de medo, a serem tomadas de receio quando estão a gostar de um determinado irmão, e elas adotam uma série de mecanismos que algumas até sem dar conta chegam até a mentir que não têm sentimentos, não sentem nada por ele, tratam o irmão de forma menos delicada. Nós vemos alguns irmãos a serem totalmente descuidados, a levarem presentes, a se exporem demais, a procederem de forma um pouco prudente porque não estão a saber lidar, não estão a saber conter o impacto do sentimento que vem, né? Alguns recorrem aos amigos mais próximos do irmão, amigo mais próximo da irmã,
e usam-se deles para que, como se diz, né? Ele faz os puxinhos, faz os baixos, procura saber como é que está o coração do irmão, como é que está o coração da irmã. Há outros irmãos ainda que, pela influência dos amigos e dos meios, não obstante não ter nenhum sentimento, abrem-se para ficar com a irmã que sempre gostou dele, irmãs que cedem para ficar com o irmão que sempre andou atrás dele porque os outros influenciaram, né? Então, nessa fase é a fase em que nós estamos expostos a cometermos muitos e muitos erros, nos quais recomenda a si mesmo aconselhar-se com as suas maduras e mais idôneas no sentido de não se incorrer em erros. Já ouvimos casos de irmãos que entraram no relacionamento e chegaram a dizer: eu só entrei porque o irmão A ou B me influenciou, eu só entrei porque todas as minhas amigas já tinham, eu não tinha ninguém, eu só entrei por causa da questão E ou B, decidi só entrar, mas não tinha sentimento, agora não consigo correr nessa relação sem sentimento. Muitos disseram que no final do dia se sentiram enganados pelo coração, que aquilo que tinham não era realmente um sentimento, se calhar a pressão do meio, influência do meio, e por assim dizer não conseguiram filtrar bem e não puderam entrar. Quer dizer, não puderam entrar da forma mais certa, de forma mais adequada, e agora no meio estão a padecer e a sofrer com a decisão que tomaram. Portanto, um dos caminhos mais eficazes para se entrar no relacionamento é mesmo o caminho da fraternidade. Acrescentai, disse Pedro aos irmãos, a piedade e a fraternidade, e a fraternidade ao amor. Não é? Numa das sentadas, depois de muita discussão, né, nós chegamos à conclusão de forma unânime que um dos meios mais limpos e puros de se entrar no relacionamento é deleitar-se na comunhão natural com os irmãos, com a igreja, nesse ambiente de piedade, de devoção, de cuidado por outro, né? E o sentimento de forma natural brota pelo irmão, e aquela amizade, né? Daquela amizade brota um sentimento, e desse sentimento nasce um relacionamento. Então, um dos meios é, amada irmã, amado irmão, deleita-te na comunhão com a igreja, mediante a piedade, acrescenta a fraternidade à piedade, deleita-se na comunhão com os irmãos, deleita-te na fraternidade cristã pura, inocente, santa, né? E a coisa vai brotar de forma natural de lá. Isso, contudo, não anula o fato de alguns irmãos que, mesmo até sem passarem já por esse processo de amizade cristã, brota um sentimento por uma irmã, é a irmã que brota sentimento por um irmão, e eles vão consolidando esse sentimento até que chega a fase de se declararem. Então, o melhor mesmo havendo sentimento, brotando sentimento, deleita-te nessa comunhão, dá sinais de que você tem interesse, aguarde que a irmã também dê os sinais, não é? Como nós chegamos a concluir, né? Deleita-te na comunhão, alarga-te a comunhão e avalie, julgue, aguarde os sinais. Quando a irmã gosta, ela dá sinais de que gosta. Quando o irmão gosta, ele dá sinais de que gosta. Não é? Isso, claro, seguido-se de muita oração e súplica, e sempre que possível aconselhar-se com as pessoas maduras, mais velhas da igreja, pessoas que passaram por isso e sabiamente nos recomendarão sobre coisas que não devemos fazer, coisas que devemos fazer, porque nem todos sabem gerir e lidar com os seus. Muitos irmãos que até manejam bem as escrituras, bons pregadores, nas coisas espirituais, até recomendáveis, mas pouco exercitado a lidar com os sentimentos, pouco exercitado a lidar com as emoções, pouco exercitado a conter aquele impacto do coração quando a explosão da paixão rebenta no seu interior, não é? E muitos desses irmãos erram redondamente e acabam por
né, manchar aquela reputação espiritual que tem, de modo como ficam conhecidos entre as irmãs, do irmão que há uns meses estava aqui atrás dessa, depois outros meses estava atrás daquela, e depois estava atrás daquela, e depois ficou atrás daquela. Quer dizer, o que não é de fato muito bom. Então, gosta da irmã, tem sentimento pela irmã, deleita-te na comunhão com a irmã e aguarde os sinais que ela dá. Mulher, deleita-te na comunhão com o irmão e aguarde os sinais que ele te dá. Se a idade te está a pressionar, deleita-te no Senhor em oração, porque uma esposa fiel e dedicada só o Senhor pode dar. Essa não é uma área que Deus deixou à nossa própria sorte, não é uma área que estamos entregue às nossas paixões e sentimentos, é para levarmos também ao Senhor com muita oração e súplica, clamando a Deus fortemente para que nos ajude, nos guarde, nos cuide em tudo, nos livre de erro, nos livre de defraudar o irmão, defraudar a irmã. Ou seja, nessas circunstâncias, ainda que nós queremos entrar num relacionamento, já sentimos-nos só, mas se estamos diante do caso, temos uma irmã que goste, mas nós não gostamos, né? É amor, é manifestação de amor, você deixá-la livre para ficar com quem quiser, você dá-lhe os sinais de todos os meus bons que tu tens, para mostrar que tu não tens sentimento e ela é livre para ir ficar com quem quiser, né? Em vez de você retê-la, dar-lhe falsa esperança. É de igual modo aplicável, sobretudo às mulheres que, em tese, são aquelas que são mais tentadas e naquilo que são experiências que eu já constatei, mães caíram nessas situações de reter irmãos atrás dela quando estão indecisas. No fundo não é com eles que querem ficar, mas também não querem deixar eles claro que não querem, a ponto dos irmãos se sentirem livres para irem por outros caminhos ou clamarem no Senhor até que lhes dê graça para entrar no relacionamento. Então, de forma resumida, para entrar no relacionamento, digo mais uma vez, deleita-te na comunhão com a irmã quando já tens um sentimento por ela. Deleita-te na comunhão natural com ela e aguarda os sinais que ela tem. Irmã, de igual modo, deleita-te na comunhão com o irmão, dá-lhes os sinais e aguarda que ele venha se declarar, porque convém que uma mulher seja conquistada, convém que o homem batalhe para conquistá-la, né? E não é muito decoroso a mulher de caro irmão. E devemos considerar continuamente essa questão diante de Deus para que os nossos corações sejam guardados, para que em circunstância nenhuma incorramos em mentira, para que em circunstância alguma cheguemos a defraudar, para que em circunstância alguma condicionemos o irmão ou uma irmã que gosta de nós não gostamos, mas também não queremos lhe liberar, não é? Então o amor não nos livra dos deveres e das responsabilidades que nós como crente temos para com os outros. Paulo disse que nesse quesito ninguém defraude ao seu próprio. De forma, portanto, o que eu recomendo aos irmãos que se encontram nessa condição, deleitem-se no Senhor em oração, deleitem-se intensamente no Senhor em oração. O relacionamento não é algo para ser levado de ânimo leve, é uma coisa muito séria. E não obstante nós estarmos num nível, começarmos num estágio em que não existe um pré-compromisso familiar, mas fica claro no seio dos crentes que esse compromisso entre dois irmãos é selado nos céus, porque diz a palavra, tudo quanto ligares na terra é ligado no céu. Quando dois irmãos se comprometem pela declaração de um do outro, estar junto, esse laço é ligado, a relação firma-se, né? De um modo geral, para a igreja,
não é? Esse relacionamento consolida-se, né? Ainda que a nível das famílias a coisa não seja visível, a coisa não seja reconhecida, não há nenhum movimento formal, né? Mas ainda assim é pautado no céu de que esse irmão pertence à irmã, aquela irmã pertence a esse irmão, e assim também ratificado pela igreja que lhes dá destra de comunhão nesse relacionamento. Então é uma coisa muito séria, e estando já no relacionamento, ainda no namoro, não obstante, como já falei no princípio, não vemos vestígios no namoro, nós podemos muito claramente aplicar os princípios bíblicos que regem o casamento e seu processo no namoro. Por assim dizer, o namoro não é um processo para você satisfazer as suas necessidades biológicas. O namoro não é um processo para nós vemos se já estamos amadurecidos ou não nessa área. Não é um processo para amenizarmos determinados impulsos que temos. Não, o namoro é o primeiro passo rumo ao casamento, de modo que não se deve discutir se estamos a namorar para ver se é mesmo contigo que devo casar ou não. A entrada do namoro deve ser para casamento, para avançar o casamento, não é? Para avançar para o casamento, e é assim que deve ser. Do contrário, o que vai ocorrer é defraudação, pecados, traições, e ferimento, né? E Deus, de certa forma, o justo juiz tratará com aquele que defraudar e pecar contra o seu próximo. Então, por assim dizer, tanto o irmão como a irmã têm responsabilidades no relacionamento, têm responsabilidades ainda aqui no namoro, e eles devem levá-lo com toda a seriedade, sendo que o irmão deve fazer tudo que tem ao seu alcance para auxiliar, instruir, orientar a irmã, e a irmã deve fazer tudo que está ao seu alcance para auxiliar o irmão naquilo que é o papel, naquilo que é o alvo da nossa vocação. Crescermos no Senhor e chegamos rumo à estatura da maturidade de Cristo. Então, isso vai demandar muita espiritualidade dos irmãos, né? De modo que recomenda-se, digo mesmo por recomendação, todos aqueles que no Senhor, pelo menos lá, tivemos muitas experiências amargas com pessoas novas que entraram num relacionamento, depois não souberam lidar com as circunstâncias inerentes do próprio relacionamento, com os desafios do próprio relacionamento, né? A esses irmãos novos nós recomendamos: dediquem-se ao Senhor, apliquem-se às coisas espirituais, para que depois não venham acusar de que entrou no relacionamento, não serve como convém, e sente que a irmã está lhe atrasar mais do que, de certa forma, lhe fazer avançar no Senhor, para que a irmã, de certa forma, também não acuse o irmão de que entrou no relacionamento. Parece que a vida espiritual dela estagnou, acabou. Ou seja, recomenda-se que os irmãos novos que têm bebido do leite racional dediquem-se, apliquem-se nisso, até que sendo capazes de lidar com questões emocionais, então entrem num relacionamento, sendo capazes de discernir pela palavra os seus sentimentos, as suas emoções, sendo capazes de discernir entre bem e o mal, então entrem. É claro que isso é um pouco difícil para pessoas que já estão com a idade muito avançadas, é muito difícil virem só, mas o novo no Senhor, geralmente ele só quer Deus e Deus. Digo, essas últimas palavras falamos como recomendação, não como mandamento, né? E a outra recomendação que deixamos é: homem, busque uma mulher virtuosa, não uma mulher bela. Busque uma mulher que vai te ajudar
a continuares a crescer, desenvolver no Senhor. Mulher, busque um homem espiritual, não um homem de boa estatura, não um homem com bom status social. Busque um homem que, sendo teu cabeça, vai continuar a te guiar, a te orientar no caminho do Senhor, pois o homem e posteriormente o marido acaba por ser uma extensão do cuidado da igreja sobre as suas ovelhas. Ou seja, esse cuidado dos bispos e do líder da igreja, que era muito direito com as ovelhas solteiras e mais solteiras, esse cuidado agora é feito em paralelo com o auxílio do marido, em que em muitas circunstâncias, ou para não dizer em todas, os maridos assumem as rédeas do jogo no cuidado com a sua irmã, né? E os bispos, os líderes da igreja fazem o seu papel no seu auxílio indireto por ele e através dela. Então busque um homem espiritual, busque um homem que vai garantir com que você avance no Senhor. Homem, busque uma mulher virtuosa, 0,0001 bela e virtuosa no Senhor, porque seu valor muito excede os rubis. De fato, muito há ainda que gostaria de falar com os santos, que gostaria de falar à igreja. Contudo, findo por aqui, espero poder ter tocado nos pontos críticos pelos quais fui confiado a transmitir essa mensagem. Que o Senhor abençoe e dê graça à sua igreja, nos livre, nos guarde de todo mal, e pelo seu Espírito continue a encaminhar todos os irmãos que se encontrem nesta fase de busca por um parceiro, de busca por uma parceira, que pelo seu Espírito sejam guiados e encontrem na luz da palavra toda a orientação para se conduzirem prudentemente. Pai seja convosco em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.